Não te disse eu? Se creres, verás a glória de Deus. Crê agora, crê o dia inteiro, crê o tempo todo. Não aceita as vozes das aparentes verdades. Aceita só a voz de Jesus, que diz: está na minha hora, no meu jeito, com o meu poder. João capítulo 11. Estava Lázaro enfermo, Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e Marta, sua irmã. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: o Senhor está enfermo, aquele a quem amas. Vamos orar. Senhor Jesus, o Senhor é o nosso tesouro. Obrigado pelas palavras que ouvimos e que nos incentivam a verdadeiramente fazer de Jesus o nosso verdadeiro e único tesouro. Oh Deus, obrigado, Senhor, por este culto que até agora tem sido tão gostoso, com louvores que não só têm alegrado o nosso coração, mas com certeza tem alegrado o seu coração. E esse é o nosso desejo, que os nossos louvores, a exaltação do Senhor seja algo agradável aos teus ouvidos. E agora, Pai, faz com que a palavra do Senhor penetre no nosso coração e que as lições nela contidas hoje possam produzir um efeito benéfico, de consolação, de restauração da esperança e da fé no nosso coração. Nos abençoe pelo recebimento da palavra, ajuda-nos no entendimento dela. Para isso, derrama sobre nós o Espírito Santo do Senhor e tira de nós toda a distração da palavra, e que ela, a palavra, possa penetrar no nosso coração e na nossa mente e na nossa alma e discernir todas as coisas que precisam hoje ser discernidas. Nos abençoe. Senhor Deus, manifesta o teu poder especialmente naqueles amados e amadas do Senhor que porventura estão aqui padecendo grandes tribulações. Manifesta a tua graça hoje. Fala, que a sua voz possa ser ouvida, não a minha voz, que a sua palavra possa ser entregue, não a minha palavra. Tem misericórdia de mim e desta igreja que aqui veio, acreditando que o Senhor tem algo para falar para cada um. Deus, difícil tarefa é falar a tua palavra e expressar a sua vontade para indivíduos num grupo tão grande de pessoas. Por isso, Espírito Santo, pega a palavra e aplica ao coração de cada indivíduo aqui e de cada história com poder, manifestando-te forte, vivo nas vidas de cada pessoa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Frequentemente temos a necessidade de tomar decisões importantes na vida. Frequentemente essas decisões vão marcar a nossa vida e modificar o rumo das nossas vidas para sempre. Alguém disse certa vez que tomar decisões não é tão difícil. O difícil é conviver com as consequências que as decisões trazem para as nossas vidas. Nesse texto que nós lemos, o pedacinho podemos perceber que existem vozes aqui, e vozes poderosas, que insistem em comunicar para cada um de nós uma aparente verdade. Tomá-las em consideração, estas aparentes verdades, poderá significar, aí sim, a imutabilidade dos fatos que virão sobre as nossas vidas por causa de termos dado ouvidos a uma aparente verdade e, à luz desta aparente verdade, tomarmos uma decisão. A história aqui é muito interessante. Jesus está andando, saindo de Jerusalém, porque há uma discussão grande, uma ameaça, e Jesus está viajando agora
está longe de Jerusalém, longe de Betânia, mas o amigo dele, Lázaro, um amigo chegado, um amigo íntimo, pessoa e família onde Jesus frequentemente se hospedava quando estava viajando por ali, não tinha necessidade de pagar hotéis porque tinha amigos, e é bom ter amigos, né? A gente pode viajar e ficar na casa deles, não precisa pagar hotel. E Jesus então estava sempre fazendo isso. Quando passava por Betânia, ele estava encontrando com seu amigo e posando na casa dele. O Lázaro tinha 2 irmãs, Marta e Maria. E agora o Lázaro, que era esse amigo chegado, a quem Jesus tinha um carinho muito especial, a Bíblia diz: a quem você ama. Jesus amava o Lázaro, tinha um amor todo especial por este grande amigo dele. E agora Jesus recebe um recado. Em viagem, alguém manda um recado. Com certeza mandaram um correio. Se fosse nos nossos dias, é óbvio que Jesus o receberia no seu notebook, um e-mail. Mas naquele tempo, ele recebeu, foi um correio através de um cavalo. Alguém montado de um cavalo, com certeza, foi na direção dele, procurou saber onde ele estava e fez a comunicação. E a comunicação que estava lá era essa: Senhor, vem, porque Lázaro está doente, aquele a quem amas. Olhe bem como é que essa comunicação chegou. Encostando Jesus na parede. O teu amigo, aquele que você ama, está morrendo, está muito doente. E Jesus Cristo recebe a mensagem, ele recebeu a mensagem, ele entendeu a mensagem, ele sabia do que se tratava e sabia o que deveria fazer. Mas o que ele faz? Diz o texto que ele se vira para os seus amigos, para os seus discípulos que estão com ele ali, e diz assim para os seus discípulos: olha, essa enfermidade aí não é para a morte não, essa enfermidade é para a glória de Deus. E o texto vai dizendo, depois que Jesus amava muito a família toda, ele amava o Lázaro, a Marta, a Maria, ele era uma pessoa que tinha em consideração muito especial toda aquela família, mas ele então resolve ficar ali, e ele se demorou 2 dias no lugar onde ele estava. Passado 2 dias, Jesus então diz para os discípulos: vamos novamente para a Judeia, precisamos ir para lá. E aí então os discípulos começam a lembrar: Senhor, agora há pouco alguns judeus tentaram te matar, procuraram te apedrejar, e o Senhor quer voltar para lá? E com a gente também? Eu não sei se a preocupação dos discípulos agora era exatamente com Jesus Cristo ou com eles, porque eles tinham que ir junto e podia sobrar uma pedra ou outra para algum discípulo. Então Jesus dá uma palavra muito interessante a respeito dos discípulos, e dizendo: do que vocês estão com medo? Não vou pregar sobre isso, mas Jesus fala: do que vocês estão com medo? Não são 12 as horas do dia? Quem anda de dia não tropeça, mas quem anda de noite não há luz. O que Jesus abre um parêntesezinho assim para os discípulos e diz assim: olha, eu vou tratar de um outro assunto, mas en passant, deixe dizer para você que se você é um sujeito que anda na luz, você não vai tropeçar, não tem medo de pedra, não tem medo do que pode te fazer as pessoas, se você anda na luz. Agora, se você é uma pessoa que tem vida em pecado escondida, uma hora ou outra você acaba tropeçando e vai quebrar mesmo a cabeça, o rosto, para não dizer a cara. Ninguém vai precisar te apedrejar, você mesmo tropeça e cai de cara na pedra. Agora, se você anda limpo, se você está buscando viver uma vida limpa diante de Deus e dos homens, não tenha medo de ninguém, ande simplesmente. E aí Jesus vai dizendo para eles o seguinte: o Lázaro adormeceu e eu preciso ir lá despertá-lo. Aí os discípulos ficam todos assim atrapalhados, dizendo: mas Jesus, se o Lázaro está dormindo é porque a febre passou, porque ele não está mais em perigo, para que ir lá se tem o perigo daquelas pedras todas? E aí então Jesus precisa explicar bem direitinho para eles que não, vocês não entenderam, eu quis dizer dormir, porque essa é uma expressão que mais tarde vai ficar na Bíblia, referindo-se a todo crente quando morre. Crente quando morre, não morre, dorme, está dormindo no Senhor, esperando o toque do Senhor para ser acordadinho e encontrar com o Senhor. É uma expressão que eu usei, mais tarde o apóstolo Paulo vai usar nas suas cartas, vocês vão ver isso lá no futuro, mas agora deixe-me dizer para você, eu quis dizer que o Lázaro bateu com as 10. Morreu mesmo, o homem empacotou, endureceu, está morto, está frio.
E aí os discípulos disseram: Jesus, de novo não dá para entender o Senhor. Primeiro, Lázaro é seu amigo chegado, a família toda o Senhor tem uma especial estima e amor. Na hora que é para ir, o Senhor não vai. Depois nós falamos das pedras, o Senhor falou que se a gente andar de dia não tem medo de pedra. E agora o Senhor está dizendo que o Lázaro morreu, também não adianta ir lá agora. E aí Jesus diz: não, eu preciso ir porque eu preciso ensinar para vocês, meus discípulos, algumas coisas muito importantes. E aí Jesus então pega os discípulos e vai para o caminho na direção de Betânia. E quando ele está chegando perto de Betânia, alguém avisa uma das irmãs que Jesus vinha vindo. E essa irmã então sai correndo, acho que a primeira que sai correndo é a Marta. E ela sai correndo aos pés de Jesus, encontra Jesus bem antes dele chegar na casa dela. Jesus se comove quando ela se joga aos seus pés e começa a chorar. Pode imaginar a cena, ela se jogando aos pés de Jesus, agarrada aos pés de Jesus, quem sabe com seu rosto ali colado aos pés de Jesus e no pó da terra, gritando e dizendo: Jesus, 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 meu irmão, aquele que é seu amigo, está morto, ele morreu, Jesus. Pode imaginar essa cena? A Bíblia diz que Jesus se comove, que Jesus fica com o coração arrebentado de ver aquela situação, e vai alguém então e diz para Maria que Jesus está ali. Maria vem, faz a mesma coisa, o mesmo gesto. Aí Jesus não aguenta, ele começa a chorar, e ele fica emocionado com toda aquela situação, ele se comove com toda aquela dor, ele chora e manda perguntar onde está o Lázaro. E elas então levam Jesus no sepulcro, porque pensavam que Jesus queria ir lá, depositar um ramalhete de flores e coisa assim, ou então dizer: ah, foi aqui, e derramar umas lágrimas sobre a lápide. Mas chega lá, Jesus manda tirar a pedra. E o pessoal logo diz: Senhor Jesus, o Senhor vai mandar tirar a pedra, já cheira mal. Por que eles sabiam que cheira mal? Bem, porque todo mundo sabe que depois que morreu, 4 dias depois, você está cheirando mal. Isso todo mundo já sabe, né? Mas é porque também os sepulcros tinham uma janelinha. E lembre-se que os sepulcros eram geralmente em pedra, em feitos cavados na rocha, em cavernas. E eles deixavam um buraco lá no sepulcro para o mau cheiro sair por aquela janelinha. E então aí eles sabiam que estava cheirando mal, porque era só passar perto, tinha aquele cheiro peculiar. E aí eles estão dizendo: Jesus, o senhor não está sentindo o cheiro, não? E aí Jesus diz: não, tira a pedra. Então eles vão tirar a pedra, e Jesus vai chamar o Lázaro para fora, e o Lázaro vem para fora, e Jesus vai mandar tirar as faixas que estão envolvendo Lázaro, desatá-lo, e vai deixar então Lázaro com vida. E pode imaginar depois, né? Lázaro andando na rua e todo mundo cutucando um ao outro, dizendo: é aquele ali. Que coisa interessante. Essa é a nossa história. E daí? O que isso tem a ver comigo? Para que isso serve para a minha vida? Há algumas vozes nesse texto, e eu gostaria que você prestasse atenção nelas, porque bem provavelmente estas mesmas vozes devem estar falando ao seu coração, ao seu ouvido, durante as horas e os momentos de dificuldade ou de tomada de decisão na sua vida. Gostaria que você olhasse para as entrelinhas do texto e percebesse atrás do diálogo uma voz soando nos ouvidos ou soando nos ouvidos daquelas pessoas. Uma voz que está reverberando ideias, aparentes verdades no coração das pessoas envolvidas em toda esta trama. Talvez estas mesmas vozes estejam circulando sobre o seu coração e a sua vida agora, nesse momento de tomada de decisão, neste momento de planejamento, de projeto de vida, ou quem sabe, de dificuldade, luta, enfermidade, dor, crise pela qual você está passando neste momento. Deixe-me mostrar as vozes que estão aqui e dizer para você por que você não pode dar ouvidos a estas vozes. A primeira voz que eu posso encontrar nesse texto aqui, eu vou chamar de a voz da multidão. A voz da multidão. A voz da multidão por quê? Porque pelo menos 4 grupos de pessoas estão dizendo a mesma coisa. Por isso eu chamei estes 4 grupos de pessoas de a multidão. Qual era a voz da multidão? A voz da multidão diz: não há mais tempo, não adianta mais, não tem mais jeito.
Que multidão é essa? Os discípulos de Jesus estão dizendo: Senhor Jesus, por que nós vamos lá? Nós vamos ser apedrejados, é melhor não ir. Ora daqui, manda o mesmo correio de volta com a sua oração por escrito. Dá um jeito, não vai lá, é perigoso, não é de, olha, não vai lá. E Jesus então agora: não, dá um tempo, daqui a pouco eu vou. E aí agora Jesus fala: eu vou, o Lázaro está morto. Então os discípulos dizem: Senhor Jesus, se o Lázaro está morto, não adianta mais. Para que ir lá? Temos ameaça de pedras. O Lázaro morreu. Os discípulos estão dizendo: o Lázaro morreu. A Marta, quando se joga aos pés de Jesus Cristo, diz para Jesus: Jesus, o Lázaro morreu, está morto, não adianta mais, acabou o tempo, passou a hora, o senhor chegou atrasado, não tem mais jeito. Depois vem a Maria, se joga aos pés de Jesus e diz: Senhor Jesus, se o senhor tivesse chegado aqui antes, é tempo, é hora, é horário. Jesus chegou atrasado, depois da hora, agora não tem mais jeito, acabou. Se o senhor tivesse chegado aqui antes, mas agora está morto, passou da hora, não tem mais jeito, é irreversível, é imutável, está morto e está morto. Mas depois vem o povo que estava na casa, lá no velório, cuidando deles, amparando a família. Eles veem que a Marta sai correndo, que a Maria sai correndo, eles pensam que elas vão para o sepulcro. Todo mundo sai da casa correndo e encontra Marta e Maria e Jesus Cristo. E diz a Bíblia que Jesus Cristo está chorando diante do túmulo, e o povo, vendo Jesus chorando, começa a dizer: puxa vida, ele curou o cego, ele deu ouvidos ao surdo, ele fez o aleijado andar, ele curou leprosos, ele repreendeu espíritos imundos, ele podia curar esta enfermidade. Se ele tivesse chegado aqui antes, ele teria curado, mas ele chegou depois da hora. Lázaro está morto, 4 dias enterrado, já cheira mal, ele está atrasado, não adianta mais. É a voz da multidão, é a voz da multidão que está dizendo: Deus chegou atrasado. Caramba, alguém vai dizer, como Deus é injusto comigo, ele demorou tanto tempo para me socorrer, agora não adianta mais, ora as bolas. Ou aquele que diz assim, numa linguagem mais chula: tá louco, meu? Que Deus é esse que não chega na hora certa? Parece um certo pastorzinho que eu conheço, sempre chega atrasado. Agora esse problema não tem mais solução, é irreversível. O Titanic já está afundando, sem qualquer chance de uma reversão na situação. Desculpe, gente, foi o último filme que eu vi, não deu tempo de ver nenhum mais novo. Mas, se você ouvir a voz da multidão, você vai se dar por derrotado. Você vai aceitar a derrota quando ela não precisa ser aceita agora, bem provavelmente não. Não ouve a voz de todas essas pessoas em volta de você. Porque se você ouvir a voz de Deus vai dizer: está na minha hora, está no meu tempo. Jesus vai dizer: eu sei a hora, a circunstância e o lugar certo da minha operação. Meu relógio, vai dizer Jesus, nem sempre estará necessariamente acertado com o seu relógio. Eu sei a hora. Olha o nosso texto, ele recebe a mensagem, mas ele folga 2 dias, fica 2 dias no lugar, ele não se move do lugar por 2 dias. Quando chega de volta a Betânia, já faz 4 que o Lázaro está enterrado, ou engrutado, ou encavernado. Eu não sei como botar o verbo de quem é sepultado na caverna, na sepultura, está sepultado. Faz 4 dias. Parece que está tudo atrasado, mas Jesus Cristo está dizendo para os seus discípulos: vamos lá agora, porque o Lázaro dorme. Jesus esperou o Lázaro dormir para ir, ele decidiu ir depois. Os discípulos disseram: se ele está dormindo, não precisa ir, porque já saiu a febre, ele vai se curar sozinho, o chazinho caseiro deu certo. Aí Jesus diz: não, o Lázaro está morto. Aí os discípulos dizem: então não precisa ir, porque se ele está morto também não adianta. E Jesus diz: não, eu preciso ir agora, porque agora é a hora de chegar lá.
Quando Jesus chega lá, suas irmãs se jogam aos pés de Jesus e dizem: o senhor chegou atrasado. Jesus: não, eu cheguei na hora certa, dentro do meu plano, do meu propósito. Eu sei a hora, eu sei o lugar, eu sei a circunstância, o momento adequado, exato, o melhor momento para operar o meu milagre é agora. Tira a pedra, eu estou mandando. Você não acredita que eu vim para a ressurreição? Elas dizem: sim, o senhor veio para a ressurreição, naquele dia, na segunda vinda, quando os mortos ressuscitarão. Ele disse: eu sei disso, mas eu estou falando de agora, de já. Tira a pedra. E elas ficam assim. Então Jesus vai dizer para elas: eu não disse para você que se você crê, você pode ver a glória de Deus? É agora, a hora é agora, esse é o momento. Eu sei a hora certa. Talvez você pergunte: se Jesus amava tanto Lázaro, o texto diz: a quem amas, a família toda era amada de Jesus, por que ele chegou tarde? Não, ele não chegou tarde, ele já chegou na hora certa. Deixe-me dar 3 personagens da Bíblia para você. Primeiro deles, 3 amigos de Daniel: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles são fiéis a Deus, uma fidelidade que custa o que custar, serão fiéis a Deus. O rei levanta uma estátua e manda que eles adorem aquela estátua. 60 côvados, quase 30 metros de altura, toda de ouro. Todo mundo tem que adorar aquela estátua, tem que se ajoelhar diante dela. E aqueles 3 moços decidem não o fazer. Então eles são acusados disso, são descobertos desta desobediência e eles são levados na fornalha. Quando eles estão diante do rei de Nabucodonosor, este rei diz para aqueles 3: vocês sabem que eu tenho poder nas minhas mãos para mantê-los vivos ou matá-los? Aqueles 3 reconheceram a autoridade e o poder humano. Eles disseram: sua majestade, é verdade, tu tens muito poder. O senhor verdadeiramente tem poder sobre a nossa vida. Se o senhor quiser nos matar, pode nos matar. Todavia, o nosso Deus é maior do que o senhor. O nosso Deus é maior do que o Senhor, e se Ele quiser, Ele pode nos livrar das tuas mãos. Agora, o mais bonito dessa história é que eles dizem: todavia, se Deus não quiser nos livrar de tuas mãos, ainda assim seguiremos fiéis ao nosso Deus, não ajoelharemos diante dessa estátua, ficaremos fiéis a Deus, mesmo que Ele nos mande a morte, porque em última análise, quem tem poder sobre a minha vida é Deus e não você. Você recebeu algum poder, você é dono de alguma coisa, é chefe de alguma coisa, é o patrão de alguma coisa, mas acima de você tem o Senhor, e você pode fazer com a minha vida só aquilo que Deus permitir. O rei diz: ah, é? Então vou jogar vocês na fornalha. E sabe o que aconteceu, gente? Deus mandou um disco voador, e desceu de lá Steven Spielberg, e também o Don Quixote, e também o Michael Jordan, e o Pernalonga, e fez... Não aconteceu nada disso, não teve nenhuma magia de Hollywood. Sabe o que aconteceu? Eles foram jogados na fornalha. Talvez você pudesse dizer: está vendo? Eles foram fiéis a Deus, que adiantou? Quebraram a cara, Deus furou, Deus falhou, Deus pisou no tomate, como diz a linguagem mais popular, com eles. Deus errou, Deus deixou que eles fossem jogados na fornalha. E o medo que eles passaram, eles se arrepiaram todo, eles imaginaram aqueles soldados lá fora, fora da fornalha. Eles foram mortos estando fora da fornalha, tal era o calor da fornalha. Nós vamos ser jogados, nós vamos virar churrasquinho vivo lá, nós vamos morrer queimados, vai doer pra caramba, nós vamos gritar, é uma morte horrível, é uma agonia sem fim. Que coisa tremenda, imagina, tudo isso pode ter passado na cabeça deles, mas eles não disseram: vamos desistir de Deus, seguiremos fiéis. Ora, por que Deus não livrou antes? Deus não podia ter livrado antes? Por que deixou jogar? Por que Deus não fez uma magia? Porque Ele é o único e verdadeiro mágico do mundo e do universo. Por que Ele não fez algo aparecer do nada? Por que não fez chover na fornalha? Não, Deus deixou que eles entrassem na fornalha. Por quê? Porque Deus sabe a hora certa,
o lugar certo e a circunstância certa de operar milagre a seu favor. Outro personagem, o próprio Daniel. Era proibido orar para qualquer Deus a não ser o rei, como se o rei fosse Deus. E o Daniel vai orar ao seu Deus. É descoberto, delatado, dedurado e vai ser jogado na cova dos leões. Deus não podia mandar um terremoto? Fazer os leões todos morrerem esmagados? Não, Deus já sabia do Greenpeace. Esses naturalistas são fogo. Então, por que Deus não fez outra coisa? Por que Deus deixou Daniel ser jogado na fornalha? Pode imaginar o pavor do Daniel? Ou você acha que ele não... Que delícia cair no meio dos... Você acha que foi assim? Os personagens da Bíblia eram gente. Gente, eles iam no banheiro, eles escovavam o dente, eles faziam todas as coisas que um ser humano faz. Os personagens da Bíblia não são mágicos, não são extranaturais, não são ETs, são gente de carne e osso. A Bíblia diz que o Elias passava as mesmas aflições que nós, os mesmos perigos que nós, as mesmas tentações que nós. Todos eles eram gente de carne e osso. E eu imagino que o Daniel se segurou inteiro enquanto ele estava caindo. Eu fico imaginando o que deve ter passado na cabeça do Daniel e das pessoas ao redor de Daniel, pensando, ele é tão fiel a Deus, por que Deus não põe a mão, por que ele não fica levitando, por que ele não desaparece? Será que Deus não pode trasladá-lo para outro lugar? Não, ele teve que cair na cova dos leões. Por quê? Deus está atrasado? Não. Ele sabe a hora, o momento, o lugar, a melhor circunstância para operar milagre em seu favor. O Pedro está na igreja, a igreja de Jerusalém crescendo, uma alegria na igreja. De repente um membro da igreja é pego por um imperador romano, é assassinado por esse imperador. Os judeus que são contra a igreja cristã nascente gostam dessa ideia. Daqui a pouco nós vamos ter algum tipo de eleição. Então esse imperador agora romano percebe que essa coisa é boa e resolve prender outros líderes da igreja para mandar enforcá-los publicamente e assim ganhar votos daquele povo. E Pedro é preso. Precisava ser preso. É acorrentado. Precisava ser acorrentado. Deus não podia livrar antes. Deus não podia fazer o Pedro desaparecer. Deus não podia fazer o Pedro mudar a cara. Deus não podia livrar o Pedro de alguma maneira. Por que deixou preso? Acorrentado com a sentença. Amanhã de manhã, forca. Pode imaginar essa noite de Pedro? Quanto será que custou Pedro para dormir? Porque o anjo, quando chegou lá, o encontrou dormindo. Como é que foi essa noite para esse homem? Será que Deus não podia ter feito antes? Esperou que ele fosse preso para depois mandar o anjo? E quando o anjo entra lá, faz o mesmo estrago que fez na fornalha, na cova e na cadeia. O anjo entra na fornalha e passeia com aqueles três no meio do fogo. Eles não sabem como até hoje. O fogo não queimou, nem cheiro de fumaça tinha na sua roupa. O milagre veio. O Daniel cai lá e pensa que vai cair num bando de leão, no meio de um bando de leões, cai no meio de um bando de gato angorá, que só sabe abrir a boca e fechar o olho, e abrir o olho e mais nada na vida. E dorme no meio daqueles tapetes persas de pelo legítimo e vivo. Depois Daniel diz, o anjo do Senhor veio aqui e tapou a boca dos leões. Que interessante, ele segurando a boca de um, a boca do outro, a boca do outro, a boca do outro, e eu deitado no meio deles. O Pedro está preso, o anjo entra lá dentro, toca do lado de Pedro, manda Pedro levantar, se vestir, porque anjo não gosta de ninguém pelado, e bota a roupa, cai as cadeias e abre as portas. Os guardas estão com um olho desse tamanho, não enxerga Pedro passar. Por que os guardas não enxergaram Pedro antes, de noite? Na noite anterior, no dia anterior, Pedro passava, o guarda não via. No dia anterior, o Pedro passou, o guarda viu, pegou, prendeu, amarrou, acorrentou. De madrugada, o guarda não vê. Por que Deus não fez isso antes? Deus fez no meio do caminho, deixou primeiro ir preso, deixou o sujeito crer que está morrendo. Deus está atrasado? Não, é que Ele sabe a hora, o lugar
e a melhor circunstância de operar milagre. Não ouve a voz da multidão que diz: Deus está atrasado. Ouve a voz de Jesus que diz: está na minha hora, eu sei a hora. Segunda voz que tem no texto é aquela voz que diz assim: eu exijo o processo de cura conforme eu entendo ser o melhor. Não é assim que Deus tem que operar na minha vida. Essa é uma voz que vem dentro da gente, dizendo: olha, a melhor coisa que Deus tem para fazer é isso. Era o que elas disseram, era o que o povo disse, foi o que os discípulos disseram. E elas mesmas, as duas irmãs vivendo o problema, também disseram: bastava um toque teu, Jesus. A maneira de curar é essa. A gente tem mania de dar receita para Deus, dizer que Deus tem que fazer do jeito que a gente crê, que a nossa teologia ensina, ou a nossa tradição ensina. Deus só pode operar desse jeito. Não sei por que Deus complica tanto. Bastava um toque, bastava visitar o Lázaro, ou orar de longe, como eles já o fizeram em outra ocasião, orando pela filha de um soldado. Quando ele chega em casa, a filha estava boa, era na mesma hora que Jesus tinha orado. Jesus opera à distância. Por que ele não deu um toque antes? Por que ele não salvou os amigos do Daniel antes? Por que não salvou o Daniel antes? Por que não salvou o Pedro antes? Por que ele tem essa mania de complicar? Muitas vezes a gente fala, sabe, lá no íntimo da gente, a gente fica dizendo: eu tenho experiências com Deus. Eu sei como Ele tem que fazer. Por que será que Deus não age mais fácil? Por que será que Deus não age mais rápido? Quantas vezes isso vem na sua cabeça? Você já se pegou perguntando ou conversando consigo mesmo sobre isso? Puxa vida, que Deus livre eu sei, mas precisa deixar eu entrar tanto assim no problema? Não dava para ter livrado antes? Ou então, puxa, que Deus livre eu sei, mas precisava ser tão complicado esse negócio do milagre? Não dava para ser um toquezinho mais rápido, uma coisa mais simples? Um homem na Bíblia era assim, um grande general, um homem importante no seu tempo, um super-herói do seu tempo, um grande vencedor de batalhas, conhecido no mundo todo, mas tinha uma coisa chamada lepra. Tinha uma lepra. Tinha uma empregadinha que sabia que na terra dela tinha um sujeito que podia curá-lo da lepra. Ela diz para a patroa fala com o marido então faz uma viagem na direção da cidade daquela empregadinha, daquela escrava. Viaja até lá e para na porta da casa do profeta. E o profeta manda o garoto conversar com ele lá fora. Quando sai aquele garoto lá fora, o profeta fala, o Naamã fala assim: quem é esse? E antes que ele fale quem é esse, o garoto pergunta: quem é o seu Naamã, hein? Todo mundo sabia quem era o Naamã. E aí aquele menino diz assim: o seu profeta falou que é para o senhor entrar no Rio Jordão 7 vezes, 7 mergulhos. E depois do 7º mergulho a tua carne ficará purificada como a carne de um menino recém-nascido. Sabe o que o Naamã disse? De jeito nenhum. Diz bem assim o texto da Bíblia: que pensava eu que o profeta sairia, se colocaria diante de mim, oraria ao Senhor seu Deus e colocaria sua mão no lugar da ferida e curaria o doente. Olha a visão do Naamã. Eu sei o jeito que Deus opera, ou melhor, eu sei o jeito que Deus tem que fazer o milagre. Eu exijo que a fórmula seja essa. Eu não vou aceitar esse jamanta me dando ordens aqui, não. Eu quero é que o profeta mesmo saia na minha frente. Quantas vezes eu ouço aqui na igreja algumas pessoas dizendo para mim assim: queria falar com o pastor. Pois não, nós vamos passar para o pastor de plantão. O de plantão não quero, eu quero o pastor. Ou então, quem é que é o pastor de plantão? Seminarista fulano de tal. Não quero.
Eu quero o pastor Pascoal. Sorte a dele, né? Nessas horas, a gente manda o seminarista de propósito. Por duas razões. Primeiro, que o seminarista precisa aprender a lidar com certas ovelhas amorosas. E segundo, porque este tipo de ovelha precisa aprender que quem faz o milagre não é o pastor, é Jesus Cristo. Ah, esse pastorzinho aí eu não quero, esse seminaristazinho aí, não. Essa irmãzinha aí, não. Às vezes nós somos assim, né? Essa voz que fala dentro do nosso coração, eu exijo que eu seja tratado dessa maneira por Deus. Essa é a voz que fala forte, mas não dá ouvidos para ela, dá ouvidos à voz de Deus que diz: eu vou operar o milagre em parceria com a igreja. O método será meu, diz Jesus nesse trecho. Eu vou operar com quem eu quiser, do jeito que eu quiser. Ouve a voz de Deus, não fica deixando essa voz dentro de você dizer para você que Deus está errado nos seus métodos, maneiras e tempo. Não deixa essa voz dizer para você que Deus não sabe o que faz, que você tem melhor estratégia do que Ele. Não deixa a voz da sua teologia, da sua tradição, da sua denominação falar o jeito que Deus tem que agir. Deixa que Deus fala do jeito que Ele quer agir. Talvez as pessoas estivessem dizendo aqui: não, Jesus, se o Senhor tivesse só dado um toquinho nele. Mas ele disse: não, eu quero vir aqui e operar o milagre assim. Tirem a pedra, desatai-o. O que significa tira a pedra, desatai-o? Significa que Deus pode operar o milagre, mas muitas vezes Deus vai precisar de alguns atos do ser humano. Deus decidiu muitas vezes operar milagres através da igreja. Era o povo que estava ali, que tinha que ir lá, pegar aquela imensa e pesada pedra de algumas toneladas, juntos, fazendo força na mesma direção, empurrar aquela pedra. E quando Jesus chama o Lázaro para fora, ele diz para aquele povo: agora vai no Lázaro, tira todas essas ataduras, deixai-o livre, deixai-o ir. Muitas vezes Deus opera milagres tão somente através da igreja, em cooperação com a igreja. Esse é o jeito de Deus expresso aqui. Tira a pedra. Sabe, muitos milagres talvez Deus não esteja operando na nossa vida, porque existem pedras atrapalhando a operação de Deus. Precisamos tirar a pedra, precisamos ser cooperadores de Deus, uma igreja que coopera com Deus, uma igreja que tira os obstáculos da operação do Espírito Santo na nossa vida. Eu poderia chamar essas pedras de muitos nomes: pecado, brechas onde Satanás tem entrado, rancor, amargura, divisão, ódio, raiva, briguinhas daqui e dali, pecados escondidos. Será que no teu coração tem um pecado escondido? Será que a tua vida está cheia de pedras que impedem a atuação do poder de Deus, que pode operar milagres na vida de muitas pessoas? Será que a nossa igreja não tem visto mais milagres ainda? Porque talvez existam pedras no nosso coração. Arranca as pedras. Desatai-o. Depois do milagre, Jesus de novo precisa da igreja. Parece heresia dizer que ele precisa de nós. Desatai-o significa: está vendo morto? Está vivo. Estava podre? Está bom. Está vivo, não está? Mas está atado. Tira as ataduras, deixai-o ir. Talvez você queira dar uma interpretação extremamente judaica ao texto. E se você for dar uma interpretação extremamente judaica ao texto, você vai dizer: Jesus mandou que as pessoas tirassem as faixas dele, porque ele, como sacerdote, não podia meter a mão numa pessoa imunda. Nunca o sacerdote mexia no morto, era sempre o povo que mexia no morto. Mas essa interpretação fica furada porque o morto não está mais morto, está vivo, não está mais podre, está bom. Na verdade, o que o texto quer ensinar para mim é que muitas vezes Jesus Cristo opera milagres extraordinários na vida da nossa igreja e nós perdemos estes milagres porque nós não temos corrido na direção das pessoas que foram milagrosamente ressuscitadas por Jesus Cristo, foram salvas por Jesus Cristo, pessoas a centenas que vão tomando decisão ao lado de Jesus, e nós nos acomodamos e esperamos que a diretoria, que o grupo, que os pastores, que a instituição em si faça o trabalho que as ovelhas têm que fazer. Nós devemos nos
nos lançar na direção das pessoas que aceitam a Jesus, devemos buscá-las, devemos amá-las, ajudá-las a arrancar as ataduras que são sequelas da vida antiga, que ainda insistem em impedir que a pessoa se locomova, que levante os seus braços, que mexa suas pernas, que abra sua boca, embora viva, ainda amarrada, atada a coisas anteriores da vida. Deus espera que a igreja coopere com Ele, desatando-os. Se você for ouvir essa voz interna, você vai dizer: ih, não é desse jeito que Deus opera. Mas se você ouvir a voz de Deus, Ele vai dizer: olha, tem tanto milagre que eu quero fazer, mas eu preciso contar com você. Uma terceira voz que aparece dentro de nós, uma que apareceu agora foi: olha o relógio. Uma terceira voz que aparece dentro de nós é aquela voz que diz assim: pense em você mesmo. É aquela voz que diz: que tipo de Deus é esse que abandona os seus amigos? Nestas horas de dor, de sofrimento, Deus tem que entender que ninguém mais no planeta interessa, só eu devo ser o alvo do interesse de Deus. Essa voz diz isso para você. Essa voz diz assim para você: eu sou a prioridade número 1 de Deus. Que negócio é esse? De Deus usar sem pedir permissão a minha luta, a minha dor, o meu desespero, a minha doença, a minha desesperança, para ensinar as suas verdades aos outros. Será que Deus não tem um mínimo de consideração comigo? Será que Ele não sabe que quando eu estou doente, o mundo inteiro que se lasque, só interessa eu, só interessa eu, só interessa eu? Será que Deus não sabe que Ele me ama, e porque Ele me ama, Ele tem que esquecer tudo e todos, só para me socorrer, me ficar fazendo cafuné o dia inteiro? Você já se pegou com esse pensamento? Parece que quando você está sofrendo, ninguém mais está. Só você que está. E aí você fica dizendo para Deus: ô Deus, sem essa, qual é? Não vai me abençoar, não? A Bíblia diz: Lázaro, a quem amas. A Bíblia diz: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. São pessoas a quem Jesus ama, conhece, como você. E às vezes a gente se pega com este pensamento, com essa voz do coração dizendo: olha, estou frustradíssimo com Deus. Nunca vi alguém dizer que me ama e me tratar desse jeito. Demora demais. E depois ainda fico usando a minha situação para ensinar os outros. Será que Deus não sabe que só eu interessa nessa hora? Será que Deus não sabe que o meu problema é maior do que o problema do resto da humanidade? E nós somos só pouco mais que 6,5 bilhões de seres humanos, mas o meu problema é o mais difícil e aquele a quem Jesus deveria dar extrema, absoluta e prioritária atenção. Já se pegou com essa voz? Às vezes você não se pega com essa voz exatamente nas palavras que eu disse, mas você se pega nessa voz com palavras do tipo assim: pastor, esperei você vir na minha casa e você nunca veio. É verdade. Perdão. Falho tanto. Eu só espero que essa voz que sai dos teus lábios não seja uma voz dizendo para Deus: que Deus é esse? Nem o pastor, nem a irmãzinha. Esperei tanto, e isso e aquilo, quer saber? Vou desistir de Deus. Não, desiste do pastor, desiste da irmãzinha, mas de Deus não. Olha, ouve a voz de Deus e não a voz do seu coração. Porque Deus está dizendo para você: pera, meu filho, eu vou trabalhar com muita gente através da sua dor. Fica tranquilo, eu não faço nada de errado, não. Eu sei lidar com as situações e tirar o melhor proveito delas todas. Jesus vai te dizer: eu amo você sim, mas eu amo as outras pessoas do mundo tanto quanto eu amo você. Eu sei para onde eu estou indo. Confia somente. O Tércio está aqui com a gente. Quando eu fui lá no hospital ver ele estava contando. Não sei se ele estava na 18ª cirurgia, 21ª do joelho. Não lembro mais quantas eram, mas sei que está no Guinness.
agora. E ele disse para mim que disse para o médico. O médico ficou apavorado, porque o médico é bom à beça, é um dos melhores, é um papa na área. Nem sei se aquela palavra significa ser o melhor, mas quer dizer que é o maior, pelo menos. E aí o Tércio disse para o médico uma coisa que eu creio que é bíblico. O médico falou, não é possível que isso está acontecendo. Aí o Tércio falou, não, fica triste não, doutor, porque eu acho que Deus quer te ensinar alguma coisa. Só que ele escolheu o meu joelho, né? Fazer o quê? Acho que essa voz é do Espírito, porque a voz do interior é, oh Deus, para com isso. Não precisava nem ter machucado o joelho, nem infeccionado, nem precisar de operação, e numa operaçãozinha só, rapidinha. Não, 3 ou 4. Deus sabe o que está fazendo. Talvez você esteja dizendo isso para o Senhor agora. Puxa vida, será que Ele não sabe que eu sou a prioridade dEle? Ele sabe, Ele te ama, mas Ele ama o teu marido, Ele ama o teu filho, Ele ama aquele irmão da igreja que você não gosta, que eu não gosto. Deus me ama também, viu? Ou do outro lado. Deus vai trabalhar com muita gente. O que Jesus Cristo fez? Atrasou 2 dias, de propósito. Depois disse para os discípulos, eu tenho que atrasar mesmo. Aí chega lá 4 dias depois. Aí Jesus junta de um lado os discípulos, de um lado as irmãs, do outro lado a multidão, e num tapa só, num tiro só, mata todos aqueles coelhos. Num tiro só, ele ensina para todo mundo sobre a sua glória, sobre o seu poder, quem é ele, o seu poder. Gente, não fica pensando que Deus esqueceu de você ou não prioriza você. É que Deus sabe a hora certa, o momento certo, a circunstância certa de trabalhar na sua vida e na vida de outras pessoas que vivem ao seu redor. Última voz. É aquela voz que diz, Jesus é tão pequeno, limitado, é melhor eu não ser tão fanático. É aquela voz de dentro do meu coração que diz assim, Jesus deve ter lá também as suas limitações. Não vamos exagerar, nada de fanatismos. Para com isso, também não é bem assim, está certo que Deus faz milagre, mas esse assim, nem tanto. Já se pegou com uma voz assim no seu coração? Aquela voz incrédula, aquela voz que limita o Senhor, que dá um tamanho para Deus, que tem o tamanho do teu raciocínio, o tamanho do teu coração e o tamanho das experiências vividas até hoje, o tamanho dos livros que você leu, o tamanho dos diplomas que você juntou e pendurou na sua parede. É esse o Deus que você tem? Ele é pequenininho mesmo. Aquelas mulheres, aquela multidão e os discípulos disseram, Jesus, agora nem o Senhor pode. Porque o Senhor pode ir lá curar o cego, dar vistas ao cego, dar ouvidos ao mudo, dar voz ao que está impedido ao surdo, ao que está impedido de falar. O Senhor pode dar pernas aos que não pode andar, o Senhor pode repreender demônios, o Senhor pode curar o leproso, o Senhor pode fazer uma série de milagrezinhos que está no catálogo. Mas esse daí, nem você pode. Essa é a voz que limita o Senhor. Você vai dar ouvidos a esta voz? Ou você vai dar ouvidos à voz de Deus que diz, eu sou o Todo-Poderoso, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu posso salvar de maneiras impressionantes e incríveis. Lembra do Mordecai, ou do Mardoqueu, como você quiser? Aquele moço judeu que vai ser assassinado numa forca. Como Deus inverte a situação e mata na forca a pessoa que iria matar este homem de Deus. Lembra de Daniel, que contamos a história dele agora há pouco? Era irreversível. Os leões estavam lá, com as bocas todas abertas, esperando o lanchinho da manhã ou da tarde. A fornalha matou os homens fora da fornalha. Esses caras vão ser torrados antes de chegar ao fundo. E o Pedro, todo mundo
Já foram mortos alguns ontem. Amanhã é a vez de Pedro, ele está lá no cárcere. Ele está acorrentado e cheio de guardas. E amanhã a festa política está feita. O showmício de antigamente era assim, com enforcamentos. Não tem mais jeito, é irreversível. Mas Deus livrou todos eles. Uma das joias de Deus na nossa vida, na vigília de sexta-feira, foi ouvir que na UTI do Hospital Evangélico da nossa cidade, pessoas que estão desenganadas receberam de novo a vida. Na média de 3 por semana, quase 40 em um ano, lá dentro da UTI. Quando o médico diz, é irreversível a situação. Deus pode todas as coisas, Ele não é pequeno. Quais são as lições, então, que aprendemos aqui? Misericórdia. Quais são as lições que aprendemos aqui? Primeira lição, há uma voz que é a voz dos discípulos. Esta voz parte daquelas pessoas que estão andando com Jesus, mas têm dificuldade de crer plenamente em Jesus. Isto ensina para mim que, às vezes, justamente naquele lugar onde julgamos poder encontrar pessoas que nos animem na fé, é justamente ali onde vamos encontrar um bando de incrédulos. Você tem cooperado com esta voz? Você faz parte do grupo que crê ou do que não crê? A segunda voz, a voz dos amigos, daqueles que estavam na casa de Marta e Maria. Esta voz parte daquelas pessoas que não falham conosco no que diz respeito a estarem sempre presentes na hora dos nossos sofrimentos. São, por isso mesmo, pessoas a quem emprestamos extremo valor e credibilidade, mas também eles podem, por alguma razão, desacreditar e nos desacreditar. A terceira voz é a voz da família. É a voz dos familiares, que às vezes não conseguem perceber Deus falando conosco. Nestas ocasiões, só tem uma saída para você. É obediência aos pais e paciência, até que Deus mesmo os faça ver e crer. A quarta voz é a própria voz, a voz do próprio coração, é a voz de si próprio, dos seus botões. E é sempre um momento perigoso, uma vez que os nossos botões frequentemente estão de acordo conosco. Quando você diz, não tem mais jeito, acho que eu vou me matar, os seus botões falam, mata sim, se joga do prédio. É muito perigoso. A quinta voz é a voz de Jesus, aquela voz que restaura a nossa fé. O perigo é se a nossa dor e sofrimento está falando mais alto no nosso coração do que a voz de Jesus. A outra lição que eu aprendo aqui é que ouvir a voz de Deus significará basicamente duas coisas. Ele diz assim para as moças, eu não disse que se creres, verás a glória de Deus? Eu não disse que se creres, verás a glória de Deus? Duas coisas. Crer agora para ver depois. Olhe os dois verbos. Eu não disse que se creres, crer agora, no presente, verás no futuro, daqui 1 minuto, 1 ano, ou 10 anos, ou só lá no céu, a glória de Deus? O segredo, então, é crer agora, para receber a bênção depois. O que eu concluo de tudo isso? Que você precisa colocar a sua fé em Jesus e no extremo poder de Jesus e não nas circunstâncias ou nos achômetros das pessoas. É um momento difícil, porque você estará sozinho para decidir. A quem darei ouvidos? A quem você vai dar ouvidos? Pode imaginar o Lázaro andando nas ruas da cidade? Que gozado que era aquilo. Todo mundo olhando para ele dizendo, ei, aquele lá é o homem que Jesus ressuscitou. Pode imaginar? O Lázaro andando na rua e sendo um exemplo do que Deus pode fazer na vida de alguém. Todo mundo apontando para ele, é o que estava morto, cheirava mal, está vivo, esbelto, bonito e passeando. Que coisa interessante.
Eu creio que Deus pode fazer o mesmo com você. Todavia, há uma condição prévia implícita nesse texto. A condição prévia, e que me parece Deus não vai abrir mão dela para operar milagres em sua vida, é esta. Para que Deus opere na sua vida, Ele espera que você esteja disposto a contar a todos e deixar que todos ao seu redor vejam as mudanças gostosas que Deus está operando em sua vida. Quer milagres? Antes, creia. Receba depois, mas com a condição de que eu aceito me tornar instrumento de Deus para outras pessoas. Vamos fechar os olhos. Nós vamos orar agora pelas causas impossíveis. Há uns anos atrás eu passei em frente a uma igreja pentecostal e vi uma faixa muito grande. Campanha de oração pelas causas impossíveis. Ri uma gargalhada de satisfação ao ver a placa. Porque achei aquele povo tão corajoso e com certeza muitos milagres devem ter sido operados lá. Eu não botei placa hoje, mesmo porque se eu botasse uma faixa lá fora, que hoje era a campanha das causas impossíveis, bem podia ser que era o meu último domingo. Essa é a voz do meu coração. Mas nós vamos orar por causas impossíveis. Câncer, que tal? Será que Jesus pode? Nós temos pessoas da nossa igreja com câncer. Será que Deus pode curar? Tem uma pessoa da nossa igreja com câncer piorando. Outra cirurgia foi necessária. Sessões de quimioterapia. O quadro e a voz da alma diz: inevitável, irreversível, imutável. Será que Deus pode? Coração. Como anda o teu coração e as veias em volta? Estou falando do coração físico, não dos sentimentos. Problema cardíaco mesmo. Será que Deus pode? Causas impossíveis. Divórcio. Teu marido não tem mais jeito, né? Você até ouviu a voz dos discípulos dizendo: melhor acabar com tudo. Não foi? Foi sim. O Espírito diz. Mas a voz de Deus é: eu sei o que eu faço. Crê somente. Mas Deus está doendo tanto como se eu estivesse na fornalha, ou como se estivesse caindo na boca dos leões, ou como se eu estivesse acorrentado esperando a forca amanhã cedo. Crê. Dependência química. Está viciado? Está viciado? O vício é uma coisa, né? Muito forte. Quando você menos espera, ele te pegou. E o depois, uma angústia, uma vergonha, uma chateação, um buraco no peito, uma vida estragada. Será que Deus pode? Será que Deus tem poder de mexer no seu organismo e fazer você mudar o gosto? Será que Deus pode livrar o teu filho dessa dependência? Causa impossível. Essa semana uma senhora veio orar e disse: pastor, 10 anos meu filho está assim. Inúmeros casos de overdose quase à morte. Inúmeras clínicas. Não tem jeito. Mas eu creio em Deus. Será que Deus pode? Desemprego. Será que Deus pode dar emprego na crise? Faz 1 ano, 2 anos, 3 anos que eu estou desempregado. Eu orei por um casal da nossa igreja que o marido está 10 anos sem poder trabalhar por causa de uma enfermidade. Todas as tentativas
de um negócio comum, pessoal, caseiro, independente, naufragou. Será que não tem mais jeito na vida desse homem? Será que na vida deste homem, filho de Deus, é derrota? Só derrota? Deficiências. Será que Deus pode curar alguns, todos os nossos surdos? Será que Deus pode curar quem está com problema nas pernas? Ou curar, por exemplo, o Rafael, que é deficiente mental? Será que Deus pode fazer estas coisas? Essa semana o Rafael vai fazer uma cirurgia. Por favor, não diga isso para ele, porque ele não sabe. Será que Deus pode abençoar? Qual é a chave do segredo para as causas impossíveis? A chave é: crê agora, veja no futuro. Não te disse eu? Se creres, verás a glória de Deus. Crê agora, crê o dia inteiro, crê o tempo todo. Não aceita as vozes das aparentes verdades. Aceita só a voz de Jesus, que diz: está na minha hora, no meu jeito, com o meu poder. Quem é que tem uma causa impossível? Nós podíamos orar agora por você. Há um câncer aqui no auditório? Há um problema cardíaco? Há um problema no sangue? Há um problema nas plaquetas? Há um problema na pressão, que é muito alto? Há um problema de dependência química? Drogas, bebidas, cigarro? Teu dinheiro está se esvaindo por aí, tua saúde, a tua casa? Desemprego? Já mandei tanto currículo. O que Deus pode fazer? Tua causa parece grande. A última pergunta que o Espírito Santo te faz nessa noite é: se existisse alguma coisa difícil para Deus, se existisse alguma coisa difícil para Deus, o que seria mais difícil? Ressuscitar um morto de 4 dias ou resolver o teu problema? Se o teu problema não é igual a de um morto há 4 dias, eu te convido, fica de pé e nós vamos orar, crendo agora, para ver daqui a pouco. Quem sabe no minuto seguinte. Quem sabe você é curado hoje, agora mesmo, e aí você levanta a mão e diz: eu fui. Quem sabe você recebe uma dose tão especial do poder do Espírito Santo na tua vida agora, que é absolutamente inconfundível para você, que Deus te visitou. Você pode dizer isso depois. Mas ao longo dessa semana, quando os milagres chegarem, conta para mim, conta para a igreja o que Deus fez. Porque crê hoje, crê agora, para ver daqui a pouco. Não te disse eu? Se creres, verás a glória de Deus. Espírito Santo, eu entrego a igreja nas tuas mãos. Os meus irmãos, as minhas irmãs, os teus filhos e filhas, teus amados, tuas amadas, tal como Marta, Maria, Lázaro, os teus amados, as tuas amadas, as crianças, os visitantes que estão conosco. Cada pessoa, cada família tem câncer no nosso meio. Tu podes reverter a situação. Se queres, pode. Se queres, tu pode. Tem problema cardíaco? Põe tua mão aí, desentope essa veia, faz milagres. Tem problema no casamento? Visita esse marido com uma dose do teu Espírito tão avassaladora, tão poderosa, tão transformadora. Manda um furacão do Espírito Santo na cabeça desse marido, em nome de Jesus. Quebra, transforma, modifica. Põe tua mão nas cabeças, nas mentes, na coluna,
na corrente sanguínea, na pressão arterial, nas veias, em nome de Jesus. Põe tua mão nas pernas, nas juntas, na coluna, nos nervos, em nome de Jesus. Põe tua mão nos ossos, põe a tua mão nas vistas, recupera as vistas, sara pessoas que estão perdendo a vista. Põe tua mão nos ouvidos, desentope, desobstrui, abre, faz milagre. Põe tua mão, Senhor, põe tua mão, Senhor, na boca, tira o impedimento dos lábios, da língua. Visita os irmãos e as irmãs cujos nomes daqui a pouco serão levantados diante do Senhor pelo pastor Tércio, e começa já uma operação na vida deles. Opera em nós, opera na igreja, porque todos nós queremos, Deus, ver o teu milagre, e nós aceitamos que o Senhor opere na hora que o Senhor quiser, na circunstância e com as pessoas que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser. Faz isso na nossa vida, em nome de Jesus. Repete comigo: Senhor Jesus, eu creio na tua voz, que me diz, que me ensina, que o Senhor pode todas as coisas, e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Senhor Jesus, opera esse milagre na minha vida, porque eu declaro que eu aceito ser usado pelo Senhor como instrumento de testemunhar a outros os teus milagres na minha vida. Assim como Lázaro, as pessoas te glorificaram. Faz com que, através da minha vida, outras pessoas glorifiquem o teu nome. Eu aceito a tua bênção, eu a recebo em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Deus te abençoe. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar
do